Apocalipse 20, 13. Apocalipse 20, 13. Achou? Calma aí. Muito longe esse livro. É o final, hein? 20, 13. O olhão da Ana Carolina. Tipo, eu não. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, assim, me parece que o infernal abrigo final do diabo e de seus anjos e todos aqueles que viveram para ele são o mesmo, o destino final. No versículo 10 fala que o diabo vai para o fogo. Sim, bom. 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Por causa que a mídia, né, a mídia infantil, passa o quê? Que o inferno é o quê? É um lugar vermelho, cheio de pegando fogo, e o diabo e seus demônios com o tridente deles, eu acho que é o tridente. Espetos. Furando a gente, atormentando a gente pro resto da vida. É uma visão medieval, né? Já passando por Filipe, é uma visão medieval de inferno. A Bíblia não diz que os capetas estão furando a gente. A Bíblia diz que o inferno é um fogo que não para de arder. Então posso imaginar uma dor indizível, uma consciência plena, porque a última parte que a gente vai analisar daqui a pouco é realmente essa questão. A gente vai abrir um trecho para ver o diálogo, né, sobre Lázaro e o rico, brevemente para a gente ver esse diálogo. Mas sim, cara, assim, eu não vejo indícios na Bíblia que me apontam para o inferno, né, sendo o lugar onde tem o diabo lá furando, entendeu? Oi? Tá bom. Era isso, irmão? Irmão, ele tá tenso. Depois vamos conversar com o irmão. O inferno mexeu com ele. Vamos lá. Moredinha. Não, Isabela. Não, porque, tipo, outra visão muito comum, que eu vi, inclusive, um cara que se dizia cristão, filho de pastores e tudo mais, do inferno de Dante, né? O moleque realmente acreditava que iam ter setores no inferno. A galera não se esquece que o inferno não foi prestado para os seres humanos, então não tem como categorizar níveis de pecado, né? Então vai todo mundo junto para um lugar, né? E a galera se esquece disso. Nós criamos o inferno, mas a Bíblia não diz que ele é do jeito que a gente criou, né? A ideia não é o inferno que a gente acha que é o inferno que de fato é. Isso aí é colocar que o rigor no julgamento, ele próprio Jesus, quando fala que vai haver menos rigor, para Sodoma e Gomorra, por exemplo, não ter praticado ali, eu creio que o rigor sim vai ser diferenciado. Há uma característica da justiça é a aplicação igualitária da justiça, mas o lugar de fato é o mesmo. Então, eu creio que o sofrimento ele vai ter a mesma intensidade. Mas, digamos assim, a forma que serão julgados, eu digo assim, baseado nas palavras de Cristo, tá? Não sei que alguém tem opinião diversa. Olhando para trás. Por favor. Tá lendo Gondim? Não, já Gondim não. Mas Só Gondim, né? eu creio que, de fato, baseado nas palavras de Cristo, vai haver um julgamento justo. Eu penso assim, né? Quando ele fala assim que vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom, o rigor deve ser o julgamento, mas não a aplicação do juízo. Exato. Existe uma diferença jurídica entre a aplicação do juízo e o julgamento. O André parece conhecer. Eu não conheço nada, né? Eu nem li ainda. Fala. Eu acredito em certas medidas diferentes para a aplicação da lei de Deus à condenação do fiel. Eu sei que pode soar estranho isso e não estamos falando sobre isso. Mas quando Jesus lá no Evangelho de Mateus, ele fala sobre a parábola, por exemplo, da vinha, onde ele deixou a vinha na mão de alguns trabalhadores e o Senhor da vinha saiu. Ele diz que aquele que foi ignorante por contato com o Senhor receberá poucas pessoas.
ponto de saber vontade. Mesmo se ele tiver a vontade do Senhor, vai viver muitas coisas, mas não serão condenados. Entendeu? Então, assim, a medida de conhecimento que a pessoa tem em determinada questão leva ela a um tipo da parte de Deus, no futuro da eternidade. Por exemplo, aquele cara na África que não ouviu o Evangelho, então não se converteu, ele vai ser purificado. Mas aquele cara que vive aqui no Ocidente, ouviu todo tipo de Evangelho, mas não se converteu, a comissão não se não para ele. Entendeu? Pode ser estranho pensar sobre isso, mas eu creio que é uma visão bíblica a respeito. Não, eu creio que a gente tem que pensar, né, sobre isso. Vai ser administrado, assim, a aplicação do sofrimento, a gente não sabe. Na dúvida, não vai para o inferno. Exatamente. O problema é que a teologia medieval, especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, desenvolveu o purgatório a partir desse texto, o que é um grande erro. Sim, com certeza. Caraca, jogou no ventilador. Lançou o nome. Digamos assim, se eu pego um adulto, dou uma, tipo, vou pegar um exemplo de açoite, pego um adulto, dou uma açoitada nele de, digamos assim, dou uns 3 chicotadas nele, e pego uma criança, dou só uma, aquela criança vai sofrer tanto quanto o adulto. É assim, é mais ou menos essa questão, tipo, pode ser que haja menos rigor, mas o sofrimento será igual para todos. E esse sofrimento vai haver, mas como que vai ser aplicado? O sofrimento será comum, igual a todos, só que, tipo, digamos assim... Será dosado de maneira equivalente. É igual no céu, né? Que vão haver trabalhos, né? Vão haver trabalhos. Vai trabalhar no céu? Pode ser que... isso. Não. Galardão. E quem receber mais galardão do que outros, né? Eu acho que a gente pode categorizar assim, se me permite. Galardão e chibata são coisas assim que eu não sei medir, mas deve ter. Entendeu? Não dá pra falar. Senão a gente... que há galardão A e que há juízo A, só que é difícil pra gente meditar sobre qualquer grau de comparação que possa haver e estabelecer uma distinção. Eu não sei, me parece meio nivelador o Lago de Fogo. O Lago de Fogo parece ser um negócio meio assim, ó, acabou pra todo mundo. Parece que acabou igual, entendeu? Eu não sei, mas a gente pode desenvolver uma ideia pra pensar sobre isso, até porque, como não era... No dia quem foi de escola. Vocês querem ficar sabendo de caldeirão? É que nem a guilhotina, né? Diziam que a guilhotina era a morte indolor. Como vão saber? Tinha uma galera que depois de um tempo dava manha a guilhotina e ficava um tempo pra poder cortar. É mesmo? Se não cortasse o cabelo assim, né? Eu não tava lá, né? Mas Foi direto assim. Mas voltou o nego ciático. Tá certo, o ciático. Depois tanto uso na minha cega. Irmãos, vamos voltar aqui pro inferno? Rapidinho. Não, pro inferno não. Pra discussão. Esse aqui é muito interessante, o 2. O inferno é menos exclusivo do que a chamada tolerância. Olha, esse aqui é meio pra pensar forte, então força aí. Nada é mais característico na mentalidade moderna do que a afirmação. Eu acho Cristo legal, mas acredito que um muçulmano, budista devoto, até mesmo um ateu pode encontrar Deus. Uma versão ligeiramente diferente é: não acredito que Deus mandaria uma pessoa boa para o inferno só porque ela não escolheu a crença certa. Essa abordagem é vista como mais inclusiva, ou seja, as pessoas que pensam assim são vistas como pessoas assim mais mente aberta, tipo, pô, o cara é muçulmano, mas aí, tá vivendo uma vida decente, cara. Quem disse que Deus vai jogar ele pro inferno só porque ele tá vivendo uma... É muçulmano, mas é um cara... Pô, o cara é espírita lá, e vai lá no centro, toma o passe dele, mas ó, o cidadão perfeito que ele é, ajuda as pessoas. É mais ou menos essa ideia que ele tá querendo passar aqui. Bom, e aí diz o seguinte, essa abordagem, então ao pregar sobre o inferno, eu preciso combater esse argumento. A religião universal da humanidade é: nós desenvolvemos um bom histórico e entregamos a Deus, então ele fica nos devendo. O evangelho é: Deus desenvolve um bom histórico e nos dá, então nós devemos a ele. Em suma, dizer que uma pessoa boa, e não apenas os cristãos, podem encontrar a Deus é o mesmo que dizer que as obras são suficientes para encontrá-lo. Você pode não acreditar que a fé em Cristo seja necessária, ou pode acreditar que somos salvos pela graça, mas não pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo.
Portanto, a abordagem aparentemente inclusiva é, na verdade, bastante exclusiva. Ela diz: as pessoas boas podem encontrar a Deus, as pessoas má, não. Mas e nós, fracassos morais? Nós estamos excluídos? O Evangelho diz: as pessoas que sabem que são boas podem encontrar, que não são boas podem encontrar a Deus, as que pensam que são boas, não. Então, o que acontece com aqueles que não são cristãos, os quais devem, por definição, acreditar que seus esforços morais os ajudarão a alcançar Deus, também estão excluídos. Portanto, ambas as abordagens são exclusivas, mas o Evangelho possui a exclusividade mais inclusiva. Ele diz alegremente, olha que coisa legal isso, muito legal essa última frase, olha só. Não importa quem você é, ou o que você fez, não importa se já esteve às portas do inferno, você é bem-vindo e totalmente aceito através de Cristo. Cara, excelente. Vamos desenvolver. Mas é excelente ao cúmulo. Tá? André, essa inclusividade que acaba irritando essa mesma galera. Sim. Eu creio que esse tal, o cara que matou... Sim, cara. É nessa que a gente vai desenvolver. Olha só, olha que argumento do Timothy Keller. Fora de série, irmão. Fora de série. O pessoal aí fora diz assim, cara, se o cara for uma pessoa boa, ele vai pro céu. Se ele fizer tudo direito, ele for um bom pai, eu não sei qual o parâmetro que eles vão escolher para fazer um bom, tá? Mas aí vamos brincar com essa ideia de que existe o parâmetro deles. Um bom pai, um bom cidadão, um bom marido, um bom pagador de conta. Se ele for um bom tudo isso, ele vai pro céu. Se ele não for um bom tudo isso, ele vai pro inferno. Só que, cara, se você for olhar para os lados, quantos bons pais você conhece? Para. Quantos bons pagadores você conhece? Para. Quantos cidadãos efetivos que participam da vida política e atuam filantropicamente e voluntariamente na sociedade? Para, meu irmão. Vai pouca gente pro céu se o negócio for fazer coisa boa. Menos gente do que se for por Cristo. Aí você pega ele e inverte esse argumento pros caras e fala assim, olha, só tem uma coisa. Você sabia que na minha crença, essa aí que você diz que é super... todo mundo vai pro inferno? Ela diz o seguinte, que não importa quem você é ou o que você fez, Cristo recebe e aceita você. Isso destrói o argumento do cara. Porque o cara vai... Peraí, mas quer dizer que o que eu tenho que fazer para ir pro céu? Nada. Não tem que fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que eu possa dar. Algum bem material. E se eu for a hospitais? Não recomendo fazer isso para ir pro céu, não. Então a religião, a fé cristã é muito mais inclusiva do que qualquer outra linha de pensamento. É uma falácia, é uma idiotice pensar que outras fés são possíveis de se levar a Deus. Porque se for sobre obra, por exemplo, o Islã praticamente ignora a ideia de perdão. Na religião islâmica, praticamente não há perdão, a ideia de perdão é quase insignificante. Ou tu roubou do pé de mão. Cara, não tem misericórdia. Se você for... Tu não é, tá explodido. Entendeu o que eu quero dizer assim? Então, se nós formos pensar em termos de cristianismo, o cristianismo é extremamente humano. Você quer uma religião humanista? Cristianismo. Você quer uma religião amorosa? Cristianismo. Você quer uma religião justa? Cristianismo. Quer uma religião que perdoe misericórdia? Cristianismo. Pega as outras e vê o que faz. Nós vivemos... Presta atenção, irmãos. A fé cristã está correta. Jesus Cristo é a única verdade, Ele é o único caminho e a fé cristã é a única religião correta. Não existem outras religiões que mais se aproximam daquilo que é a verdade. O cristianismo, ele está certo em relação à verdade. As outras religiões são passatempo para boi dormir. E o engraçado é que outras religiões admiram Cristo, apesar de não admitir Ele como o cara, não, tipo, o cara que deu a vida por nós, o Redentor, o único justo. Verdade. Sobre essa questão, por exemplo, tem países que é perseguido, isso é óbvio. Coreia do Norte, por exemplo. Coreia do Norte, não tá no Coreia do Sul, mas enfim. Coreia do Norte, ela é o país que é mais perseguido no mundo. Lá, a rigidez dele é muito mais na agressão do que verbalmente como é aqui. Aqui a gente dá umas, sei lá, posso dizer 40 chances. Porque, por exemplo, tá na cara que tem políticos que roubam na cara e mesmo assim continua tendo milhões, né?
milhões, bilhões de reais. Mas, por exemplo, lá não. Você fez um adultério, a mulher, além de ser castrada, não pode ter mais filhos. Eles também cortam a mão do homem que cometeu o adultério. Mas nem sempre a perseguição é isso. A gente pode sofrer perseguição aqui, quando você é discriminado porque você é agredido em Cristo. Eu assim... Por mais que Cristo aceite todo mundo, nem todo mundo aceita Cristo. Por exemplo, eu não sofro muita discriminação por parte de ser cristão nas minhas áreas de trabalho, mas é porque eu imponho argumentos. A maioria dos meus colegas não. Meus colegas professores, meus colegas cristãos não falam sobre argumentos, eles falam sobre sentimentos. Eu sinto Deus, Deus é bom pra mim. Sabe essas coisas assim, argumentos flutuantes, cara. Você não pode lidar com o mundo de hoje sem argumentos. Nunca pôde, mas hoje muito menos. Tá entendendo o que eu quero dizer? E eu queria pensar em outra coisa aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. E essa sinceridade de vocês vai ajudar, tá bom? Alguém aqui acha, com sinceridade, que Cristo pode se revelar a qualquer um, em qualquer tempo? Ou seja, para ser mais específico, você acha, e minha pergunta é completamente idônea, ela não está buscando conseguir nenhum argumento para que eu justifique algo. Eu só quero saber de você. Você acha que Cristo pode ter se revelado em algum povo ou em alguma época da história de forma pessoal a alguém? Sim. Pense antes no que eu vou falar. Entende o que eu quero falar? Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Cristo pode ter aparecido a algum povo? Ele pode ter visitado alguma região do mundo? André, eu lembro Acha que sim? Manuel, em 2015, ele saiu do Comercial, ele falando que muitas das pessoas acreditam que Cristo nunca se revelou na África. Ele falou que tinha uma época, na época da colonização, que vinham lá, que os colonos iam lá para buscar escravos e eles não conseguiam ver o vilarejo. As pessoas do vilarejo não estavam vendo eles, mas eles chegavam num lago só, não enxergavam. Aí ele falou, poxa, se isso não foi Jesus, se isso foi um diabo bom, desse jeito até eu quero, né? Eu fico pensando nisso. Saiu também do navio, cheio de muçulmanos dentro, e aí o pessoal lá viu Jesus, no final estava todo mundo... É isso que eu quero perguntar, até mesmo falando sobre isso, porque isso também é uma afirmação que as pessoas têm com relação à nossa fé. A Donias falou que não, né? Não, para mim não. Mas tem algum argumento para... Sim. A questão é que a gente tem tipo revelação. Por exemplo, isso foi uma operação de graça dentro do povo, mas não é uma revelação. Havia aqui no Romanos 1, como também Salmo 19, que Deus se revela na criação e Deus se revela na consciência do homem. Então o homem tem consciência de Deus, todo homem tem consciência de bem e mal, ainda que a Bíblia não tenha sido exposta para ele. Mas agora, uma revelação específica do que é o Evangelho, de quem é Cristo e como conseguir a salvação, só por meio da pregação. Romanos 10 diz o seguinte: como crerão se não há que pregue? Então, Cristo só é revelado ao homem, seja onde ele for, seja na África, seja na Austrália, seja na Europa, em qualquer lugar que for. Só se o Evangelho for pregado por meio de morrer de Cristo a outra pessoa, está perdido. Entendeu? Dessa forma, para mim, esse é o padrão bíblico para isso. Nessa linha de pensamento, Paulo fala aos Coríntios que aprove a Deus salvar o homem pela cura da operação da cruz. E aí, em todos os eventos bíblicos, Saulo em Damasco, ou então Cornélio, onde houve assim, revelações, Cornélio foi um anjo, ou visão, não recordo. Subsequente, houve pregação do Evangelho. Então, assim, Cristo aparecer para alguém, em lugar do mundo, tribo, mas sem haver pregação do Evangelho, particularmente, eu não creio que seja possível. Mas será que antes, por exemplo, nesse caso dos muçulmanos, será que esses muçulmanos antes não ouviram uma pregação e aí depois Ou depois. ou depois? É exatamente E isso. em relação ao Velho Testamento também, Eles já né? escutaram, Que eles Jesus já ele escutaram apareceu também. de alguma forma, né, para as pessoas. Né? Mas somente Sim, isso, não. porque se ficar somente na Não, somente isso revelação, não. vai ficar aquelas que acontecem um pouquinho antes, né? Do sentimento, do alto. Tipo assim, eu acho que é o seguinte, Jesus ele pode aparecer, né, da forma que for, porém, isso não anula a pregação, tem que haver a pregação, tem que haver a exposição do Evangelho. Assim, eu acho até assim, perigoso a pessoa falar que pode se manifestar, mas eu acho que Deus ele pode fazer todas as coisas, porque tipo, se a gente for pegar testemunho de Jeová, o ministério, não vou citar o nome, pra não ficar chato, mas de um
pregador, né? Um pentecostal muito famoso mesmo. Entre seitas, o próprio muçulmano vem sempre na perspectiva de que algo celestial apareceu exclusivamente para ele e ficou incumbido a ele revelar a verdade de Deus, entendeu? Por exemplo, se Cristo aparece para uma pessoa e, tá entendendo? Pode ser, fica assim, complicado. Ela pode dizer Pode agora. falar, não, Cristo apareceu para mim, tipo Paulo, tá entendendo? Paulo foi a manifestação de Cristo. Mas pode ser que, sei lá, uma heresia. Tem a questão de Gálatas, no capítulo 1, né? Que fala que se aparecer um anjo ou outro homem, que pregue outro evangelho, seja nada. Mas se for o evangelho que está ali, de acordo com a Bíblia, está tudo dentro, respaldado. Inclusive, esses caras que Jesus apareceu no barco há pouco tempo aí, muçulmanos, quando eles chegaram na praia, pregaram para eles. E discipularam eles. Eles não conheciam Jesus. Quando eles foram para a praia, eles contaram a história de Jesus, que andou sobre as águas, e identificaram o mesmo personagem com aqueles que havia sido salvo. Eu estou perguntando por quê. Isso é recorrente, né? Acho que entendo que vai dizer que tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que eles estão dizendo, não partiu de particular elucidação. Tipo, teve embasamento, sabe? Em Cristo. Não foi igual o Igor falou, algo que o cara tava lá na dele, não, fui revelado aqui de um negócio, aí dá a revelação dele lá de qualquer jeito e vira uma quimera. Essa concepção de evangelho e tudo mais. A minha posição pessoal, eu creio que só possa haver conversão com a explicação e expulsão do evangelho. Eu corroboro com a fala de vocês. Às vezes as pessoas falam comigo assim, mas e um cara na China, século X? Ele nunca ouviu falar de Cristo. Século... Não, 10 já deve ter ouvido já, porque chegou gente lá. Mas pensa assim, tipo, um cara inca, entendeu? Aí eu falo assim, olha, eu sempre jogo assim, e não é zoeira não. Eu falo assim, você tem como provar que o evangelho não chegou lá? Tá entendendo? Tem. Como? Fala aí, tem? Tem. Não tem. Não tem evidência que o evangelho não chegou lá, entendeu? A Isabela, o que tem? A Isabela teve. Não, porque eu concordo, mas com o que disse que a Lohana falou, pode ter essa revelação, mas ela não pode ser dissociada da pregação do evangelho. Por exemplo, os caras lá da África. Se não teve pregação do evangelho, e você não tem como provar que não teve, porque era época de missões jesuísticas, não tem como provar, se não tem exposição do evangelho, eles associariam aquela proteção que eles estavam recebendo aos deuses animistas que se cultuam até hoje. Mas, por exemplo, Paulo teve uma revelação, foi pessoal ali pra ele, a questão de Jesus falar pra ele, porque me perseguem, mas não foi vinculada da revelação, da pregação do evangelho. Então pode ter essa revelação, mas ela não pode ser desvinculada disso aqui. Eu posso dar um exemplo de uma coisa assim fantástica, mas que pode nos pôr para pensar? Por exemplo, quando Filipe foi transladado. Nós não sabemos se Deus fez isso com outras pessoas. Você está entendendo onde eu quero chegar ou não? A gente não sabe se Deus pegou um cara, jogou num lugar e depois voltou com ele. Eu não sei. Eu acho que assim, o grande problema é quando a gente limita ou aumenta. Tipo assim, limita no ponto, Deus não pode fazer o que Deus fez. Mas aumenta dizendo assim, não, mas dá também pela revelação geral, porque se a revelação geral fosse passível de conversão, não precisava de Jesus. Eu ia falar de um livro, que é o fator desse livro de Ezequiel, que o que ocorre é que nesse livro, todas as tribos que aparecem lá, tem uma sincronia, sempre tem missionários. A lenda da tribo sempre vive os missionários. Sim, cara. O evangelho. Verdade. Eles estavam com o homem branco e ia trazer o livro da capa preta. O livro da capa preta. Sim, é sempre, parece que é algo preparando a chegada, né? Sim. Não é algo isolado. Isso. Porque quando é algo isolado, acaba acontecendo de como aconteceu com os mormons, né? Apareceu o anjo ali e virou uma seita. Não dá pra isolar, mas também não dá pra dizer que não existe. Sites como o Procon Brasil, Missão de Portas Abertas, eles postam muito sobre isso. E eles falam que neste lugar onde tem a aparição de Jesus, já tem uma pregação do Evangelho, e a aparição de Jesus vem mais como uma testificação transcendente para esses lugares que tem uma coisa muito ligada ao espiritual, mas com uma confirmação do que necessariamente como uma
revelação única e específica de Cristo. É como uma testificação já da pregação do Evangelho com algo transcendente. como Cristo E apareceu. outra coisa, dentro desse livro tem uma tribo, que eu não lembro agora o nome, porque é muito nome escrito, que tem Saúl, sei lá o que, muito Essa é escrito. a Tem uma que eles sabem de uma história do primeiro homem e da primeira mulher existente. Só que eles não têm essa história como, tipo assim, esse casal comeu do fruto proibido. Não, eles comeram da bebida de saquê proibida. Só que assim, o contexto todo da história é a mesma. E isso é curioso, porque eles não tinham recebido isso de ninguém até então. Fazia parte da cultura deles. Quem sabe não foi uma comunicação oral, né? Se estendeu ao longo do tempo, aí caiu a influência pra eles de alguma forma. O povo, em cima do que tu falou, o povo tupi mesmo, eles têm na consciência, na crença deles, um Adão e uma Eva tupi. Mas é aquilo, né? Como os irmãos já colaboraram aqui. Isso não torna a coisa suficiente para salvação. Mas isso insere um contexto no qual missionários vão se aproveitar dessa contextualização ou desse resquício de alguma informação. Mas por que colocar essa questão? Você sabe por que eu estou colocando essa questão? Porque essa questão geralmente é colocada. Mas e fulano de tal, não se salvou? Entendeu? Assim, quando você fala de inferno, salvação, você também cai em perguntas paralelas. E uma dessas é essa pergunta. Entendeu? Assim, e aquele pessoal de tão longe, os aborígenes? Entendeu? Vamos lá. A questão é que se Deus ele é o autor da salvação, é aquela ideia, né? Eu tenho que fazer missões, não necessariamente preciso ir para a África. Entendeu? Não necessariamente preciso ir para a África, mas eu tenho que fazer missões. E eu preciso me preocupar porque Deus envie pessoas para ir à África, se possível for. Então quando a gente pensa se fulano ou ciclano do Oriente ou qualquer extremo do nosso mundo foi evangelizado ou não, nós temos que pensar que Deus sempre vai enviar, Deus quem prepara a pessoa, Deus quem prepara o local ou alguém, enfim, com a pregação da palavra. Ele não vai revogar, ou não iria contra ele mesmo, se ele, como a Denise colocou em Romanos, se ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever que somente pela pregação da palavra que a pessoa pode vir a ser salva, né, com a iluminação, ele com certeza envia alguém, ele com certeza trabalha a favor para salvar os que ele separou. Então, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Visão monergista, esse garoto. Sutilmente. Vamos lá. Quem ia falar? Rapidinho, tem que ser rapidinho, vai lá. Mateus 28, 19 fala, só vou falar a primeira palavra, id. Esse id nem sempre, como você disse, é para ir para a África. Você pode evangelizar a pessoa mais próxima de você, por exemplo. Que não garante que o Carlinhos ele pode ser cristão, mas em casa ele não é. Coitado do Carlinhos. Você tem que procurar uma pessoa que é próxima de você, por exemplo. Sim, deixa eu explicar para você poder entender melhor. A Isabela trouxe esse exemplo lá no Antigo Pecado, entendeu? Aí eu conheço essa história, e aí qual é a dúvida? Poxa, será que eles ouviram a palavra de Deus? Qual é a minha posição? Eu descanso, entendeu? Porque se eu creio que é por meio da palavra, que é por meio da pregação positiva, que as pessoas venham ao conhecimento de Cristo, eu descanso, entendendo que Deus enviou alguém para a África para poder falar da palavra, entendeu? É isso que eu queria dizer. Lá na África, a gente precisa ficar descansado, e a Ana trouxe essa fala, que os portos abertos estão aí, esses ensaios para poder mostrar que eu fico descansado, não assim, relaxado, mas eu fico descansado de que Deus envia alguém no continente africano para poder falar, para poder pregar o evangelho, não apenas a revelação natural, entendeu? É mais ou menos isso. Agora é óbvio que eu tenho que fazer o evangelismo na minha rua, na sociedade, entendeu? Entendi o que você falou. Vamos lá. A visão cristã do inferno é mais pessoal do que a visão alternativa. Com bastante frequência encontro pessoas que dizem: eu tenho um relacionamento pessoal com Deus amoroso, eu não creio, mas não creio em Jesus Cristo. Por quê? Eu pergunto. Elas respondem: porque meu Deus é amoroso demais para derramar sofrimento infinito em quem quer que seja por causa do pecado. Mas uma questão permanece: o que custou a esse Deus nos amar e aceitar? O que ele suportou a fim de nos receber?
Onde esse Deus agonizou e clamou? Onde estavam seus pregos e espinhos? A única resposta que recebo é: não acho que isso era necessário. Aí é a ironia, né, que ele vai desenvolver. Olha, irônico. Se amor é algo que se traduz e se revela em uma ação a qual eu possa deduzir e perceber, onde esse Deus amoroso provou para essa pessoa que ele é amor? Porque ela não falou que ele é um Deus amoroso? Se você perguntar para uma pessoa dessas assim, super rasa de Deus, que não sabe nada, Deus é bom? Deus ama? Sim. Como você pode me dizer que ele ama? Que tipo de coisa ele fez para te provar que você pode me afirmar que ele ama alguém? Sei lá, tem uma galera meio derudê que fica tipo, pô, Deus sol, Deus da terra. Aí vai falar assim, Deus então, ele criou o sol, criou a planta, criou a comida, então por isso ele te ama, não é isso? Ah, entendi. Então, a ideia de um Deus amoroso é um Deus criador, correto? Ah, então, aí geralmente eu pego pelo segundo viés. Então, assim, ele criou você, criou pra quê? Então, porque se você trabalha a ideia de um Deus criador, você tem que trabalhar o porquê. Aí eu vou trabalhar, por exemplo, uma questão muito simples, que eu falo com as pessoas assim, eu falo, poxa, se você pegar um João de Barro, sabe o João de Barro? Você prender ele numa gaiola, incrível que isso acontece. Você prende uma gaiolão dele, bota palha e barro no fundo da gaiola, ele vai construir a casinha dele de barro sem nunca ter visto outro João de Barro construir. Que é inato a ele. Parece que essa informação está lá dentro, correndo nele, instintiva, clamando. Mas como construir uma casa de barro com um buraquinho? Como? Por quê? Sem aprender. Ele faz contra o vento. Hã? Ele faz contra o vento. Marcos, isso aí. Você deve ter livro de passarinho em casa, alpiste selecionado. Qual é o melhor alpiste, Marcos? Tô brincando. É granola. É granola. Mas aí eu pergunto pra pessoa, tudo bem, Deus é amoroso, você não sabe responder como. Então pra que você nasceu? Qual é o propósito da sua existência? Fica tudo muito zen quando as pessoas falam de propósito fora de Cristo. Fica tudo muito zen. Tudo muito, cara, Deus quer que a gente possa perceber a natureza. Como é que faz? Qual é a regra? Eu vou me isolar numa montanha, eu tenho que tomar banho de cachoeira. Tem que ter A pessoa que afirma que Deus fez a gente pra sentir, ela tem que ter como é que eu sinto, cara? Se todo mundo que afirma alguma coisa afirmar só porque sente, a verdade passa a ser tão relativa que nem ela mesma pode afirmar aquilo como verdade. Tá lá? Levantou a mão? Não, eu levantei sem querer, mas eu queria falar. Pode falar. Deixa o movimento friamente calculado. Não, essa frase aqui, né? Eu não creio em Deus que derrama sofrimento para o pecado. Eu acho que essa fala também ela nasce na falta de um entendimento acerca de Deus. Quando você lê tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, você percebe que Deus faz todas as coisas como fim útil, não beneficiar o ser humano, mas exaltar sua glória. Isso lá em Ezequiel, farei isso por amor do meu nome, em Efésios capítulo 1, para louvor e glória da minha graça, e por aí vai. Então, enquanto a pessoa não entender que tudo que Deus faz é para exaltar a sua glória, ela vai ter essa visão. E a única maneira, eu acho, né, onde eu consigo imaginar, de você combater essa visão dessa pessoa, é você mostrar que o pecado dela fere a glória de Deus. Né? Então você tem Abacuque dizendo que Deus é tão puro de olhos que ele não suporta do mal na sua frente. Você tem Salmos dizendo que Deus não se alegra na maldade e com ele o mal não pode habitar. Né? Então, enquanto a pessoa não entender que tudo que Deus faz é para a glória dele e que o nosso pecado fere a sua glória, a pessoa vai continuar tendo essa visão. Eu pensaria, assim como você, e acrescentaria o seguinte, ó Felipe, elas respondem, porque o meu Deus é amoroso demais para derramar o sofrimento infinito em quem quer que seja por causa do pecado. Então eu tentaria pensar assim, em pecado como uma transgressão ao Deus Criador. E aí eu pensaria, por exemplo, na relação filial entre pai e filho. Eu pensaria assim, cara, então assim, se o seu filho ele estiver numa situação na qual você tem que pagar por ele, você tem que se ferrar no lugar dele, você se ferraria, você demonstraria tal amor? Porque me parece também que isso aqui tem que ter uma aplicação. Não é assim, só Deus não pode sofrer por mim,
Porque Deus não vai botar ninguém para sofrer no meu lugar e ele também não sofreria, porque não é possível. Esse negócio de sofrer, Deus e amor não está na mesma frase. Então a gente também tem que descaracterizar isso da relação humana. Então eu também não tenho que sofrer pelo meu filho, eu também não tenho que sofrer por você. Porque amor e sofrimento não parecem combinar com pessoas que falam essa frase. A finalizar a resposta aqui do cara, segura rapidinho, só um pouquinho. Que irônico, diz aqui o Timothy Keller. Em nosso esforço para tornarmos Deus mais amoroso, acabamos por torná-lo menos amoroso. Seu amor, no final das contas, não precisava tomar nenhuma atitude. Tratava-se de sentimentalismo e não de amor. A adoração a um Deus seria assim, pessoal, cognitiva e ética. Não haveria uma entrega alegre, uma ousadia humilde, nem um sentimento constante de admiração. Não cantaríamos a tal ser, amor tão incrível, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. A sensível abordagem pós-moderna ao assunto do inferno é, na verdade, bastante impessoal. Ela diz, não importa se você crê na pessoa de Cristo, contanto que você siga o seu exemplo. É muito estranho, porque o exemplo de Cristo é um exemplo vicário de morte sacrificial. André, o Alvo Platino, ele trata desse aspecto, quando fala que o pecado é uma ofensa relacional. Você tem uma separação de relacionamento. Então o pecado, ele, de fato, ele afeta a imagem divina. Porque o homem também expressa a imagem divina. Mas o maior impacto é relacional. Ou seja, Deus não está só preocupado com digamos, o dano na imagem dele. A questão é muito mais profunda. O pecado, ele separa o homem de Deus. E ele, dentro da criação do homem, é nada mais do que partilhar a glória de Deus com o homem. O homem é beneficiado com a glória de Deus também. Sim, no sentido de que nós nos alimentamos da glória de Deus. Dele. Então, quando Deus nos cria, ele não cria só por um motivo egoísta, no sentido, eu tenho necessidade que alguém me adore, que eu seja glorificado. Deus, ele é plenitude existencial de tudo. Então, quando ele nos cria, ele nos dá a oportunidade de partilhar o que ele é. Entende? O amor é doador, a natureza dele é doadora. Então a criação é mais um ato de doação do que um ato egocêntrico no sentido de eu preciso de alguma outra raça para me adorar, porque... Marcos, desculpa te interpelar, é porque nós pensamos em nos autogloriar no sentido de autoexaltação egoísta. E quando Deus se autoglorifica, no sentido de promover sua própria glória, ele promove ao mesmo tempo a própria estabilidade do universo. Sim, o egocentrismo divino é real e é concreto, porque ele de fato é o centro de tudo. Egocentrismo, né? O eu de Deus pode ser o centro de tudo e é o centro de tudo. A questão aqui não é essa o ponto, igual o André colocou. Quando ele se autogloria, tem uma diferenciação entre ele querer se beneficiar, porque ele é todo o bem possível, e beneficiar. A gente se beneficia mais do relacionamento de Deus do que o próprio Deus, na verdade é essa. Mas esse é o ponto que o Platino coloca. O pecado, ele é uma anomalia social, é uma anomalia que vai desestabilizar uma sociedade. Deus quer criar uma nova sociedade, então a existência do pecado vai criar uma nova sociedade ad infinitum, se repetindo. E pior de tudo, vai corroer toda a estrutura relacional da Trindade. Porque o pecado, ele ofende a imagem de Deus e ofende a capacidade relacional do ser humano. Sim. Eu perco totalmente a capacidade de amar alguém, de respeitar essa pessoa, de lidá-la com justiça. O pecado, ele... Concordo com você. Ele desumaniza o ser humano. Ele usa esse termo, né? Não existe amor sem ira. O que incomoda as pessoas é a ideia do julgamento e da ira de Deus. Não consigo acreditar em um Deus que envia as pessoas para sofrerem eternamente. Que tipo de Deus amoroso é cheio de ira? Por isso, ao pregar sobre o inferno, é preciso explicar às pessoas que um Deus sem ira não pode ser amoroso. Foi assim que tentei explicar isso em um sermão. Quando ouço esse tipo de pergunta, respondo de que qualquer pessoa amorosa se ira. Em Hope Has Its Reasons, Becky Pippert escreve: pense em como nos sentimos quando vemos alguém que amamos devastado por relacionamentos ou atitudes insensatas. Pensa comigo rapidamente. Quando você vê alguém que você ama muito fazer uma coisa muito errada, se relacionar com uma pessoa que vai destruí-la, como é que você se sente? Perturbado, não é? Você sabe aquela pessoa se relacionar com outra que vai destruir a sua família. Tá indo aí? Você fica calmo ou você fica com raiva da pessoa? No sentido de você fica irado contra aquela pessoa. Você fica, ela tá se destruindo.
Quantas vezes você viu pessoas indo no caminho da destruição e você não ficou com aquela ira no seu coração? Miserável, como é que essa pessoa... Mas não é que você tem ódio no sentido de que você quer destruí-la, mas que você quer salvá-la. Mas aquilo te ira, aquilo te provoca um incêndio, você fica com... insuportável a ideia de que alguém está se autodestruindo a partir de outra coisa e com outra coisa. É disso que ele está falando aqui. Ele está falando assim, reagimos com tolerância benigna, como falaríamos com... Desculpa, me perdi aqui. Devastados por relacionamentos ou atitudes insensatas. Reagimos com tolerância benigna, como faríamos com um estranho? Longe disso. A raiva não é o oposto do amor. O ódio é. E a pior expressão do ódio é a... Indiferença. Cara, a indiferença é devastadora. Então, assim, o que Deus fala sobre os filhos a quem Ele ama? Eu disciplino aqueles que eu amo. Então, se Deus ama, Deus disciplina. A indiferença, ela está relacionada ao ódio e não ao amor. Você está entendendo? A gente, quando ama alguém, a gente é capaz também de ter ira e raiva contra uma atitude que está destruindo aquela própria pessoa. E às vezes tem raiva da pessoa por que ela está fazendo. Vou dar uma agregada muito grande aqui. Meu Deus, olha... Mas acho que além do aspecto, por exemplo, Deus ser justo, quando você tem pecado, Deus ser santo, o pecado ser antagônico com a própria natureza dele, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Se a gente pensar na ideia de Deus no aspecto da unidade, a gente pensa o seguinte: Salmo capítulo 2 tem um trecho que diz o seguinte: beijai o filho para que não se irrite, não pensar pelo caminho. Ou seja, é o pai aborrecido por querer o filho de Deus. Agora, Cristo vem para satisfazer a justiça de Deus uma vez que ofendeu o pai. O Espírito Santo se ofende quando o pai ou Cristo é injuriado, e lá em João capítulo 16 está dizendo que o Espírito Santo também vai glorificar Cristo. Então eu penso o seguinte: é como se o pai agisse em justiça e ira por conta da magnitude do filho, o filho pelo pai, o Espírito Santo por ambos. Entendeu? Eu não sei se é muito longe de pensar dessa forma, mas eu acho que os dois pelo Espírito Santo também. Entendeu? Tanto que Jesus Cristo é o seguinte: olha só, se vocês blasfemarem com o Espírito Santo, eu vou ficar irado, não vai ter perdão para vocês. Entendeu? Então é o seguinte: a Trindade está zelando um pelo outro. Por isso vocês ficam irados também com o pecado. E por isso talvez aquela fala de Apocalipse, quando os homens falam: Senhor, até quando eles vão fazer isso? Assim, eles estão irados com aquilo que os homens fazem de desordem em relação a Deus. Moisés quebra as tábuas no chão quando vê aqueles homens blasfemando contra Deus. Eu entendo sua fala no sentido de que a Trindade se protege, zelando um pelo outro, e quando a gente está com ele, a gente também não admite que alguém fale mal de Deus ou que alguém se destrua nesse sentido. Por isso que isso faz pensar que não é apenas um capricho da parte de Deus por estar afetando apenas a ele, mas ele está naquele aspecto relacional olhando para 3 pessoas na Trindade. Sim. E é uma reação. Uma vez eu vi uma cena no Fantástico assustadora. Era uma mãe com um filho drogado, e aí ela amarrava o filho no pé da cama. Aí os vizinhos vieram falar com ela por que ela estava maltratando o filho dela, que era usuário de crack. Ela falou assim: eu não posso soltar essa corrente do pé dele. E aí falaram para ela assim: mas a senhora sabe que a senhora pode ser presa por maus tratos ao seu filho? Ela começou a chorar: mas se eu soltar... Cara, foi doloroso. Mas assim, parecia: caramba, como é que ela tá amando tanto botando uma corrente no pé dele? Tá entendendo o que eu quero dizer? Pode parecer uma punição botar aquela corrente no pé dele, mas ela é amor da maior profundidade que ela tinha para dar naquele momento. Ela não deixar ele pra rua comprar crack. Uma vez eu também vi uma outra reportagem e a mulher viu o filho roubar, um molequinho assim, um moleque de família assim, e ela viu ele roubar. Aí, irmão, ela pegou um pedaço de madeira, o jornal mostrou, e ela começou a bater nele. Eu te amo, como é que você faz isso comigo? E começou a bater, e ele parado apanhando, porque era a mãe dele. Então, assim, eu entendo isso que a Adonias falou, concordo com a ideia do zelo que tem a Trindade e o zelo que Deus tem por nós. Porque quando nós fazemos aquilo que é pecado e nos afastamos dele, Deus vem com a mão pesada para nos resgatar. E às vezes a mão é pesada mesmo, meu irmão. Às vezes a vara desce. E tem que descer, não tem? Tem que descer. Fala, não afasta da criança a vara da justiça. Meu Deus, o garoto veio com a vara. É verdade, filho. Verdade. E é a mesma Bíblia que diz beijar o filho para que não se irrite, é a Bíblia que diz para a gente não faltar com a vara, né? Hã? Melhor mais beijo que vara, olha só.
Bom, irmãos, olha só, eu não sei se dá tempo, tem que dar. Mas eu gosto muito do que nós encontramos em João capítulo 11, né? Quando Jesus chora e Lázaro está lá no sepulcro, né? E eles falam assim: vede como amavam. Nosso Deus nos ama. Nosso Deus não quer nos enviar para o inferno. Ele sabe o que é o inferno. Jesus tem noção exata do que é o inferno. Vários teólogos afirmam até que ele esteve por lá. Outros admitem que não, outros que sim. Mas independente de ele ter estado por não, ele criou o inferno e sabe o que é o inferno. Não quer que a gente vá para tal lugar. E hoje, além dele não querer que a gente vá para tal lugar, eu acho que claramente ele exige que nós falemos desse inferno dentro da nossa pregação para que as pessoas possam se arrepender e não ir para lá. Entende? Minha esposa falou que uma vez, quando criança, viu um filme sobre o inferno, ela tinha uns 8 anos, ficou chocada. Aquilo marcou a infância dela, ela não queria ir para aquele lugar. Mas nós não deixamos nem as crianças saber de inferno. Eu falo de inferno para meu filho, falo. Se você não falar de inferno, onde ela vai ouvir? Mas ninguém mais fala. Entende? Mas ninguém mais fala de inferno. É necessário que a gente retome essa doutrina fundamental das Escrituras, né?